Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Gente, primeiro segundinhos, se inscreva no canal, ative o sininho, envie esse vídeo a outras pessoas. Gente, isso é muito sério, hein? De verdade. Estamos estudando o livro de 2 Samuel. Antes disso, siga-nos também no Instagram, min.averdade-que-liberta. Tá bom? Min, pontinho, a verdade que liberta. As palavras de domingo ficam lá. Gente, voltando então, estamos estudando 2 Samuel. Estamos vendo os feitos, principalmente na vida de Davi. Irmãos, em nome de Jesus, que os irmãos possam encontrar um cantinho aí para poderem colocar verdadeiramente atenção na palavra de Deus e conhecerem a história. Irmãos, estamos tão carentes disso. Estamos vivendo um momento em que a igreja não está sabendo nem a historinha de Moisés, a historinha de Davi. Sabe? Que o Senhor nos ajude. E sejamos instrumentos da parte de Deus para trabalharmos nesse sentido e levarmos a palavra de Deus a outras pessoas. Desde a historinha até a palavra revelada, né? Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus essa manhã, abra os nossos corações, Senhor. Senhor, transforma-nos. Senhor, em nome de Jesus, revele a tua palavra a nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que possamos, Senhor, estar aprendendo com os erros e com os acertos de Davi. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Pai Santo, abençoa, Senhor, esse dia. Senhor, alcance, Senhor, cada irmão que tem necessidade, seja ela espiritual, material, na sua alma, física e na sua alma, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa sarar, limpar. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, estamos entregues ao Senhor. Mostre-se forte nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a última coisa que nós vimos em 2 Samuel foi que Abner foi eliminado, foi morto por Joabe, sem que Davi soubesse. Depois Davi ficou sabendo e repreendeu Joabe, amaldiçoou a família dele, fez com que todo o povo de Hebron pranteasse a Abner e enterrou Abner em Hebron. Então agora nós chegamos em 2 Samuel capítulo 4. Quando Isbosete fica sabendo que Abner era morto, ele treme, ele fica temendo muito. E não sem razão. Como eu disse anteriormente, na nosso outro encontro do domingo passado, Abner era o grande articulador dessa relação para que Isbosete se tornasse o rei. Ele foi o grande articulador. Então ele teme, e ele tem dois guardas que são bem próximos a eles, que são Baaná e Racabe. Esse Baaná e Racabe decidem trair Isbosete e adentram ao castelo, e Isbosete está dormindo. E eles vão e ferem Isbosete na costela e tiram a sua cabeça e levam para Davi, acreditando estarem fazendo uma coisa boa com
com isso, né? Uma boa ação. Então Davi conta a história do Amalequita para esses dois. Lembra a história? O Amalequita pega a cabeça de Saul e leva a Davi, acreditando estar fazendo uma coisa boa. E aí conta toda uma história de que Saul estava com muitas cãibras e estava cercado pelos filisteus e pediu para que ele eliminasse. Então esse Amalequita faz isso com Saul e vai levar as boas novas para Davi. Então Davi conta essa história a esses dois e fala: olha, vocês agiram pessimamente. E é claro que se naquela ocasião, em uma ocasião de guerra, um Amalequita está contrário a Saul, não é? E eu fiz isso, eu eliminei o Amalequita, é claro que com vocês será de mesma forma, porque vocês agiram pessimamente eliminando um homem justo e vocês agiram com covardia. Vocês são amigos dele, né? Entre aspas, amigos de Isbosete. E vocês se aproximaram de Isbosete enquanto ele dormia e o eliminaram. Então vocês agiram pessimamente. O que Davi fez? Eliminou os dois e pegou seus pés e mãos e pendurou em Hebrom como sinal, né, do tipo de pessoa que Davi era. Irmãos, observemos qual é o ponto aqui. Fiquemos atentos a isso. Percebam que eram homens de Isbosete, filho de Saul. Eles traem a Saul, traem a família de Saul, traem a Isbosete, eliminam e vai até Davi para serem aceitos. Irmãos, fiquemos atentos a isso. Porque todas as vezes em que alguém trair, de qualquer maneira, em qualquer nível que seja, e se aproximar de você, trazendo os benefícios daquela traição, ou daquela fala, ou do que quer que seja, a linha de traição que foi acontecida, irmãos, fique distante. Não aceite. Corte assim imediatamente. Dentro dos termos de Deus. É claro, você não vai fazer como Davi fez e cortar a mão, né? Mas você vai à semelhança de Davi, cortar as ações dessa pessoa na sua vida, na vida dos seus, cortar o caminho dessas pessoas na sua vida e dos seus. Porque não vai dar certo. Um traidor, nesse nível aqui e em vários outros níveis, ele será danoso. Ah, então eu posso odiá-lo? É isso que você está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa ser muito mais cauteloso e não se entregar facilmente a isso, se entregar ao benefício, né? Por quê? Davi será beneficiado demais aqui com a ausência de Isbosete. Beleza? Não nos atentemos a isso. Não nos alegremos com nenhum tipo de injustiça. Nenhum tipo de injustiça. Beleza. Então Davi pega a cabeça de Isbosete, que os dois levaram, e enterra junto a Abner, em Hebrom. Jonatas, lembra do Jonatas? Ele tem um filho que se chama Mefibosete. Quando Mefibosete tinha em torno de 5 anos de idade, eles ficam sabendo, o povo, né, a sua ama de leite, fica sabendo que
que Jonatas e Saul haviam sido eliminados. E essa ama de leite foge com Mefibosete. E nessa fuga ele cai. Ela deixa ele cair. E ele machuca a perninha. E ele fica manco. Para se ser rei em Israel, os irmãos se lembram de Saul, não é? Havia uma perfeição física. Os irmãos se lembram de Davi. Os irmãos estão atentos aqui a Davi, que ele era perfeito e de boa aparência. Então, Mefibosete, ele era imperfeito. Ele era manco. Em tese, ele seria a pessoa que naturalmente ascenderia ao trono, por ser neto de Saul, por ser filho de Jonatas, né? Mas tem esse quesito aí. A Bíblia vai dar esse ponto, só para a gente saber que quem assumiria seria ele, mas não será depois ele volta à cena, tá bom? Beleza. Davi, então, é aclamado pelas tribos para ser o rei. As tribos todas as tribos agora, né? Era só a tribo de Judá, não é isso? Então, agora todas as tribos vão até Davi e falam, olha o que as tribos dizem. Nós sabemos, Davi, que nós somos iguais. Eu e você, os anciãos das tribos, né, os anciões das tribos vão até Davi e dizem, nós sabemos que nós somos iguais, nós somos sangue, nós somos sangue do mesmo sangue, ossos dos mesmos ossos. Nós sabemos, Davi, que desde há muitos anos, quem sai a peleja, quem ganha as nossas guerras, as nossas batalhas, nós sabemos, Davi, que é você quem ganha as nossas batalhas, quem vence as nossas batalhas. Nós sabemos, Davi, sobre a profecia de Samuel, da profecia de Deus sobre a sua vida, que tu és aquele que regerá a nação, tu és aquele a qual Deus escolheu para ser rei. Nós sabemos de tudo isso. Então nós queremos que você seja o nosso rei. Irmãos, assim, nós vimos agora há pouco aqui, poucos anos atrás, e não só poucos anos, poucos momentos, poucos meses atrás aqui, nesse processo de Isbosete, nesse processo de Abner, que Abner estava do lado de Isbosete, estava lutando e guerreando contra o povo de Judá, contra Joabe, que era do lado de Davi. Eles estavam guerreando, lembra dos 12? Que depois isso escalou e foi para muitos, depois viram um monte de guerras entre as 12 tribos de Israel e o povo de Isbosete, ou seja, a descendência de Saul. Esses anciões ou anciãos? E aí? Ixi. Esses senhores, esses homens, esses chefes, esses líderes, não é? Eles estavam do lado de Isbosete, será? Será que eles falavam isso a Isbosete? Será que era de todos os anciãos sabiam disso verdadeiramente que era Davi? Ou será que esses anciãos tinham interesses escusos, interesses diferenciados? Por que isso não foi acertado antes? A Bíblia não traz detalhe, mas eu só estou dizendo para os irmãos que isso é estranho, não é? Isso não é assim muito coerente com agora as pessoas virem até Davi, esses anciãos virem até Davi e falar, olha Davi, nós sabemos que tu és, né? Toda essa coisa. Enfim, continuando aqui. Então Deus disse
Eles sabiam que Deus disse que quem Davi era, que Davi era de fato rei, e Davi foi coroado rei agora, né, de toda Israel. Capítulo 5, vamos ler aqui dos versos, a partir do verso 6. Mas antes disso, um pouquinho de coisa aqui. Davi se torna rei de todo Israel, e quando o povo filisteu fica sabendo disso, o povo se volta contra Israel de forma mais forte e vai atrás de pegar a Davi, de prender a Davi. Então vamos lá, vamos ler aqui a partir do verso 6, capítulo 5, versos 6 ao 10. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Então, os filisteus estão tão altivos que eles estão dizendo que os cegos e os coxos filisteus expulsará os exércitos de Davi, expulsará a todos. Verso 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir jebuseus, suba para o canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, e a quem a alma de Davi aborrece. Porque isso se diz: nem cego, nem coxo entrará na casa. Sabe, irmãos, lendo a história, estudando um pouquinho da história, há quem diga que há certa dificuldade em entender o coração de Deus, entender como Deus é. Porque Davi aqui está mandando seus homens a eliminar os cegos e os coxos. Porque disseram que os cegos e os coxos o eliminariam. Sabe, eu fico muito grato a Deus por saber e por Deus deixar claro que a palavra dele é a verdade. E aqui não está só as coisas bonitinhas, né? Deus é lindo, florzinhas, amor e tal. Mas aqui está as partes feias também, partes que nós, nos nossos dias, né, com as nossas convicções, nós discordamos. E esse não é o ponto. Nós discordamos, não é discordarmos da Bíblia, mas nós discordarmos de uma ação ou outra tomada por um filho de Deus ou outro. Então, essa ação de Davi é uma ação que irá glorificar a Deus dentro dos seus termos, dentro da sua realidade. Essas ações, irmãos, elas não podem ser trazidas para os dias de hoje. Eu insisto nisso, por quê? Nós estamos vendo muitos e muitos cristãos terem essas atitudes aqui de exclusão, atitude de derrotar o outro, de eliminar o outro da terra. Em Cristo, irmãos, todas essas coisas foram eliminadas. Em Cristo a coisa ganha uma outra característica. Não é porque você é afrontado, como os jebuseus aqui, que habitavam a terra de Jerusalém, afrontaram a Davi, que Davi tem que ir lá e eliminar todos. Nos nossos termos, nos termos do Novo Testamento, se alguém bate na sua face direita, dele também a outra. Então, eu vou estar sempre insistindo nisso, falando, irmãos, esse não é o foco, não é aquele que te viu passar na prova e não te ajudou. Quando chegar o momento, você pise nele, você mostre que você é o poderoso mesmo, e que Deus te levantou, e que o outro não vale nada, e que você vai mostrar, sabe? Não é isso, tá bom? Eu estou falando porque, assim, a gente vê no Velho Testamento uma característica que Jesus vem para fazê-la para torná-la ilegítima,
para deixar claro que não era o propósito de Deus. Deus não está nessas ações que são más por si mesmo, más em si mesmo, entende? Claro, essa ação glorificaria a Deus, porque foi uma afronta. E quando nós estamos falando desse período aqui, nós estamos falando de guerra de deuses o tempo inteiro. Guerra de deuses o tempo inteiro. Então Davi faz isso. Eu quis ler esse texto, né, para a gente poder fazer essa breve colocação. Verso 9. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Licença. Irmãos, existe um movimento chamado movimento sionista. E esse movimento sionista, parecido com o movimento do Islã, entende que os inimigos de Israel devem ser eliminados da terra, nesses termos aqui. E nós temos muitas igrejas que são sionistas, mas assim, a grande maioria é sionista. Tanto que nós vamos ver os templos, né? A gente vê lá uma bandeira de Goiás, uma bandeira da igreja, né? E uma bandeira de Israel. Isso é muito difundido. Então, irmãos, são igrejas sionistas e que entendem que Israel tem aquele direito de eliminar com tudo, acabar com todos. E não é por aí. De onde vem isso? Irmãos, é a mesma estrutura do que do Velho Testamento que nós estamos vendo, aplicada agora, mesmo depois de Cristo, mesmo sendo uma igreja cristã. Então fiquemos atentos a isso, porque isso começa, Israel pode derrotar todo mundo, acabar com tudo e vai chegando para nós. E nós nos achamos no direito, muitas vezes, de guardarmos esse rancor, guardarmos uma ira, guardarmos uma vingança, né, para com aqueles que não são legais conosco, não pensam iguais a nós, tá? Então sejamos cuidadosos. Irão é o rei de Tiro, reconhece Davi como rei e manda um monte de madeira cara, pedras, carpinteiro, envia um monte de seus homens para fazer uma grande casa a Davi, em reconhecimento a Davi como rei de Israel, sobre todo Israel. Em Jerusalém nasce mais um bocado de filhos de Davi. Agora com muitas concubinas e tal. Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Irmãos, como eu disse anteriormente, os filisteus ficam sabendo que Davi é rei sobre todo Israel e se voltam contra Davi e vão atrás de Davi. Davi então ora a Deus e fala: Senhor, o Senhor entregará os filisteus nas nossas mãos? E Deus fala: sim, pode sair contra eles. Então Davi luta contra os filisteus e vence. Guarda isso, irmãos. Davi ora a Deus sobre o que ele deve fazer. Vamos guardar porque ele está sempre orando, não é? Sempre orando, sempre orando. Davi ora a Deus sobre o que deve fazer e Deus o direciona no que fazer. Deus dá a vitória a Davi. Davi, os filisteus não desistem, né? E se unem e novamente se voltam contra Davi. É muito interessante que não é se volta contra Israel, mas se volta contra Davi. Se volta contra uma pessoa, contra o rei.
Nosso tempo já está corrido. Depois a gente volta nisso. Vamos ler então aqui os versos 23 a 25. 22. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: Não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, e o Senhor que saiu diante de ti aferirá o arraial. Desculpa. E o Senhor que saiu diante de ti aferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Gebea até chegar a Gezer. Sempre ouvindo a Deus, sempre orando a Deus. O capítulo 6, irmãos, eu vou só lê-lo até o verso 11, porque ele é muito caro, muito importante para nós. Antes disso, o verso 21 desse texto, guarda isso, tá bom? Os filisteus que foram derrotados, no verso 21 diz o seguinte: os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Tá bom? Guarda isso. No capítulo 6, eu vou apenas ler até o verso 11, rapidinho, porque nosso horário já foi. E depois na semana que vem, a gente trata desse capítulo 6. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor. Se alegravam. Com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Morreu junto à arca de Deus por tocar na arca, tocar na presença de Deus. E o que acontece com Davi? Desgostou-se Davi porque o Senhor agiu dessa maneira contra Uzá. Davi ficou chateado de Deus agir dessa maneira. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou a toda a sua casa. Olha que interessante. Davi, então, por causa de uma ação de Deus, com respeito à sua santidade, Davi ficou bravo. Davi não e disse: não, eu não quero a presença de Deus no meu lugar, na casa de Davi, em Jerusalém, no ponto central. Eu não quero Davi, eu não quero essa aliança, eu não quero essa arca, eu não quero essa presença.
e mandou a arca para outro lugar. Olha, não é interessante isso? Oremos. Pai, em nome de Jesus, revele-se a nós, transforma-nos, Pai, guia os nossos passos. Pai, não permita que nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que em nome de Jesus possamos ter o Senhor Jesus como referência para as nossas vidas, como guia verdadeiramente das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, desejos, guia do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço para a honra e glória do teu nome. Revele-se a nós. Abre, Senhor, a nossa mente para conhecermos a tua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço. Abençoa, Senhor, o domingo dos irmãos. Abençoa, Senhor, o almoço, a comunhão entre os irmãos. Abençoa o nosso culto à noite. Que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado. Que o nosso objetivo seja esse, Pai. Estamos entregues a Ti, reina sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Ótimo domingo, até a noite, em nome de Jesus.